Hola, hola, buenas noches, Dios me les bendiga a todos. Es un gusto estar esta noche con ustedes y creo que ustedes también estén contentos y gozosos de estar en este lugar juntos y bajo el mismo sentir de la misma misión para una iglesia en movimiento. Les traigo un saludo desde Cuba, especialmente, amén, de nuestra CMN o Comic Cup, como le llamamos, de la cual yo, Otoniel Martínez, pastor y misionero, Dios me ha dado el privilegio de ser su director. Antes de presentar al predicador de esta noche, les recuerdo que tenemos traducción simultánea. Y esta noche comparte con nosotros Cássio Silva, es pastor misionero brasileño, habiendo servido durante 15 años entre los pueblos indígenas de la Amazonía con educación intercultural, bilingüe, plantación de iglesias, traducción de la Biblia y coordinación de equipos misioneros. Actualmente es el ejecutivo, operativo y supervisor general de campo de la Agencia Presbiteriana para Misioneros o Misiones Transculturales, la APMT, y miembro de la misión WED International. Tiene un PhD en misiología por la Northwest University, Sudáfrica, profesor en varias instituciones de formación teológica y misiológica y autor de varios libros. Casado el hermano con Elisángela, padre de María Elisa y Micael. Hoy también nos está acompañando Daniel Calcé, pastor brasileño que vive desde hace 12 años en Granada, España, junto a su esposa Patricia y sus 2 hijos. Sirve entre españoles e inmigrantes, especialmente de trasfondo musulmán. Es coordinador de la diáspora latina en Europa, en Comiban, y misionero de la agencia PMI. Y esta noche nos colaborará como intérprete del pastor Cássio Silva, traduciendo del portugués al español. Bienvenidos, hermanos, Dios me les bendiga. Boa noite, hermanos. Boa noite, queridos irmãos. Eu falo apenas portunhol, por isso não vou pregar em espanhol. ¿Portuñol o portugués o español? Portunhol. Bueno, creo que todos han entendido esto, portuñol. E por isso mesmo eu não estou certo se todos compreenderam a apresentação do Otoniel. Muito obrigado, Otoniel. Por esta razón no estoy muy seguro si todos han comprendido la presentación de Otoniel que ha hecho ahorita. Preciso iniciar fazendo esclarecimento importante. Entonces quiero empezar haciendo algunos esclarecimientos. Desde ontem à noite, mais de uma dezena de pessoas me procurou para falar comigo. Desde ayer por la noche una decena de personas me han buscado para hablarme. E dizendo: Pablo, muchas gracias por tu predicación. Me han dicho: Pablo, muchas gracias, Feniman, por tu predicación de ayer. E outros chegaram para mim e disseram: Pablo, eu necessito falar com você sobre Comiban. Y otros dijeron: Pablo, necesito hablar contigo sobre Comiban y otros temas. Eu não sou Pablo, eu sou Cássio. Pero no soy Paulo Feniman, soy Cássio. E outro mira e cambiou de nome. ¿Será que ha cambiado de nombre este? Então, perdão. Eu não sou Paulo Fenima, eu sou Cássio Silva. Não sou Paulo, sou Cássio, sou Cássio Silva. E é privilégio enorme estar com vocês, meus irmãos, nesse congresso missionário. Y es un honor estar con vosotros en este congreso misionero. E nós estamos com tema tão importante, a mesma missão para uma igreja em movimento. Y estamos con una temática tan importante que es la misma misión para una iglesia en movimiento. E me foi dada a incumbência de nessa noite refletir com vocês sobre Atos 13. Y me han dado la tarea de reflexionar con vosotros en Hechos capítulo 13. E gostaria que o Daniel lesse para a gente versículos de 1 a 3, por favor. Y quisiera que Daniel leyera este texto, capítulo 13 de Hechos, versículos de número 1 al número 3. Y así está escrito. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros.
Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Gostaria de propor uma reflexão nesta noite sobre vocação, Quisiera proponer esta noche sobre una temática, la vocación, mas articulando vocação com os conceitos de igreja e proclamação. articulando entonces vocación con concepto de iglesia. Portanto, a mesma vocação para uma igreja proclamadora. Por lo tanto, la misma vocación para una iglesia proclamadora. O texto nos diz que havia uma igreja em Antioquia. El texto nos dice que había una iglesia que estaba en Antioquía. Naquela época, Antioquia era uma cidade cosmopolita como o Panamá. En aquel entonces era una ciudad cosmopolita como la ciudad de Panamá. Alguns dizem que chegou a ser a terceira maior cidade do Império Romano. Hay datos que ha llegado a ser la tercera ciudad más grande del Imperio Romano. E de acordo com Rodney Stark, no início do quarto século havia 300 mil habitantes naquela cidade. Según Rodney Stark, había más o menos en el siglo IV 300.000 personas en aquella ciudad. Destes, algo em torno de 50 mil eram judeus. De estos, alrededor de 50.000 eran judíos. E um documento de 313 depois de Cristo afirma que 1/3 daquela população era cristã. Y hay documentos y ahí se estima que 1/3 de aquella población era cristiana. Estamos falando, portanto, de uma cidade de 300 mil pessoas, das quais 100 mil eram seguidores de Jesus. Estamos hablando de una población en la cual 100.000 eran cristianos. Temos muito a aprender com a igreja de Antioquia. Tenemos mucho que aprender con esta iglesia de Ela Antioquía. tem início no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Ella empieza en el capítulo 11 en Hechos de los O Apóstoles. texto ali nos diz que crentes de Chipre e de Cirene foram para Antioquia e pregaram o evangelho. Ahí nos dice que creyentes de Chipre y Cirene fueron hasta Antioquía y allí predicaron el evangelio. Pregaram o evangelho não apenas para judeus, mas também para gregos. Predicaron no solamente para judíos, pero también para griegos. E aqueles gregos se converteram e nasceu a igreja. Y ellos se han convertido y ahí nació la iglesia. Isto é uma lição que traz padrão das escrituras sobre a igreja. Y esto es una lección que trae como patrón la plantación de la iglesia. Igrejas não nascem com ajuntamento de pessoas. Iglesia no nace con un colectivo de personas. Igrejas nascem com a conversão de pessoas. Iglesia nace con la conversión de la gente. E diz o texto que Jerusalém envia Barnabé para liderar aquele rebanho. Y dice entonces el texto que se envía a Bernabé para pastorear a aquella E gente. Barnabé foi e chamou Saulo para formar equipe com ele. Y luego entonces invita a Saulo para armar un liderazgo colectivo. Nos ensina que a igreja não é liderada por uma pessoa, sempre por grupo de líderes. Es un principio que nos enseña que una iglesia es liderada por una pluralidad de liderazgo. E diz o texto que Paulo e Barnabé, eles reuniam periodicamente a igreja e ensinavam a palavra de Deus. Y dice el texto bíblico que estaban reunidos siempre y enseñaban la palabra de Dios. Nos lembrando que a igreja se fortalece em torno da palavra e da comunhão dos santos. Recordando que una iglesia crece en su alrededor mediante la palabra y la comunión. E ali diz o texto que os discípulos foram primeiramente chamados de cristãos. Fue justamente allí cuando por primera vez han sido llamados cristianos los primeros seguidores. Portanto, eles não apenas se reuniam em torno da palavra e da comunhão, mas eles testemunhavam de Cristo. Por lo tanto, no solamente estaban ahí con la palabra y la comunión, pero sí eran testigos del Señor. E aqueles crentes generosos enviaram oferta para a igreja mãe de Jerusalém. Y aquellos creyentes entonces enviaron una ofrenda a la iglesia madre de Jerusalén, Mostrando-nos que eles não apenas testemunhavam do evangelho ao de perto, mas se importava com os domésticos da fé de longe.
Así que no solamente a los cercanos, pero también a los de que estaban lejos, demostrando entonces este amor. Chegamos no capítulo 13 de Atos e vemos essa igreja com uma liderança mais forte. Entonces llegamos al capítulo 13 de Hechos y encontramos un liderazgo más sólido. Não apenas Saulo e Barnabé, mas agora um grupo de 5 líderes. No solamente Bernabé y Saulo, pero más líderes, por lo menos 5 E o personas. texto diz que eram profetas e mestres. Y el texto nos dice que eran profetas y maestros. Ambos ministérios ligados à proclamação, à comunicação da palavra de Deus. Estos ministerios que estaban íntimamente ligados a predicación de la palabra de Dios. E essa equipe de liderança era diaspórica como a membresia daquela igreja. Y este liderazgo diaspórico eran tal cual reflejo de aquella iglesia. Era uma liderança multiétnica e multicultural, Era un liderazgo multiético y multicultural. refletindo que o amor e a comunhão estavam ali permeando aqueles irmãos para esse negócio dar certo. Entonces esto era un reflejo de aquel grupo donde me perdí. O amor e a comunhão ligava aqueles irmãos. Tan fácil, ¿no? El amor y la comunión unían a toda esta gente. E quando chegamos nos versículos 2 e 3, podemos ver o que essa igreja fazia. Y en los versículos 2 y 3, entonces encontramos que hacía esta iglesia. Primeiro, aqueles irmãos adoravam o Senhor. En primer lugar, aquellos hermanos alababan, adoraban a Dios. Algumas traduções diz servindo eles ao Senhor. Algunas traducciones dicen que ministrando estos al Señor, Mas a ideia real aqui é de adorando o Senhor. pero la idea central es de adoración, adorando a Dios. Em momento de liturgia, essa é a ideia. Era un momento de liturgia del culto. Faziam o que a igreja mais faz, que é adorar a Deus. Hacían lo que la iglesia más hace, que es adorar al Señor. Diz o texto que eles também jejuavam, Ahí dice también que ayunaban, ouviam a voz do Espírito escuchaban a la voz del e Espíritu eles oravam. y también oraban. E eles se comprometeram com os obreiros, lhes impondo as mãos. Y también imponían las manos, era un comprometimiento profundo. E despediram aqueles que foram enviados pelo Espírito Santo. Y despide participando del envío enviados por el Espíritu Santo. E aqui nós temos informações suficientes para enfrentar 2 desafios da atualidade. Y hasta aquí tenemos información suficiente para enfrentar 2 temas de la actualidad. O primeiro tem a ver com a missão em base. El primero tiene que ver con la base. Quando a igreja ela terceiriza o seu papel no empreendimento missionário. Cuando la iglesia entonces externaliza o terceriza su responsabilidad, Ela transfere a sua responsabilidade para agências missionárias e fica apenas como financiadora da missão. transfiriendo esta responsabilidad a las agencias misioneras, así transfiriendo esta responsabilidad. Ou quando a própria agência missionária, ou o próprio missionário, ou a empresa missional tenta assumir o papel da igreja. O cuando el mismo misionero o la agencia misionera o una empresa misional subestiman la importancia de la iglesia. É de extrema importância resgatar o lugar da igreja na missão. Y es extremadamente importante, hermanos, rescatar el papel de la iglesia en la misión. A igreja de Antioquia nos ensina La iglesia de Antioquía nos enseña que a igreja local ela é instrumento na mão de Deus. que la iglesia local es instrumento en las manos de Dios. Na execução da missão Es ejecutora de la misión aos que estão perto. a los que están cerca E ela é instrumento nas mãos de Deus. y es instrumento en las manos de Dios Como promotora da missão aos que estão longe. como promotora de la misión hacia los de lejos. E como promotora da missão, a igreja tem o papel de identificar os vocacionados. Y como promotora de esta misión tiene el papel de identificar quiénes son los vocacionados De investir na formação dos vocacionados. y hacer una inversión en estos vocacionados, De enviar os vocacionados capacitados. de enviarles debidamente capacitados, De sustentá-los no campo. de enviar sostenimiento para que permanezcan en el campo, De acompanhar o seu de ministério. acompañarles de cerca su E ministerio de pastoreá-los à distância. y de pastorearles
desde la E distancia. aqui um alerta importante para o atual movimento de cuidado missionário. Y aquí va un alerta importante para el cuidado del misionero. É de extrema relevância que toda agência tenha o seu member care. Es de extrema importancia que cada agencia misionera tiene su área de cuidado integral. Mas precisamos lembrar que o missionário no campo continua sendo membro de uma igreja enviadora. Pero necesitamos recordar que este misionero que está en los campos son miembros de una iglesia enviadora. Continua sendo ovelha de um rebanho de um pastor. Sigue siendo ovejas de un rebaño, de una iglesia local. E a igreja enviadora não pode ficar de fora no processo de cuidado do missionário no campo. Y la iglesia enviadora no puede estar apartada de este proceso. O segundo problema tem a ver com o campo. El segundo problema identificado tiene que ver con el campo. Quando o trabalho missionário em campos às vezes complexos não resulta em plantio de igrejas. Cuando en campos más complejos nos resulta exactamente en plantíos de nuevas iglesias. Ou em fortalecimento e cooperação com igrejas existentes. O con fortalecimiento y cooperación con las iglesias que ya existen en la Quando localidad. fazemos tudo menos evangelizar para estabelecer igrejas. Cuando hacemos de un todo menos establecer iglesias. E o resultado às vezes é que povos não alcançados permanecem não alcançados, mesmo com missionários entre eles. Y lo que pasa invariablemente es que pueblos no alcanzados siguen siendo no alcanzados. Ou às vezes, em plantio de igreja, não temos o cuidado eclesiológico necessário. O cuando falta el cuidado eclesiológico en la plantación. E povos não alcançados se tornam povos mal alcançados. Y pueblos no alcanzados se convierten en pueblos mal alcanzados. Porque às vezes as igrejas plantadas entre eles não têm orientação eclesiológica. Justamente por falta de orientación eclesiológica. Não têm identidade eclesiástica bem elaborada. Les falta esta identidad eclesiológica más elaborada. E se tornam igrejas vulneráveis a assédio de falsas doutrinas e heresias. Y se convierten débiles y vulnerables a falsas doctrinas y herejías. Portanto, estou chamando a atenção para o lugar da igreja na missão. Por lo tanto, quiero llamar la atención para el lugar de la iglesia en la misión. De fato, nós não podemos desenvolver uma missiologia eclesiocêntrica. De hecho, no podemos desarrollar una eclesiocéntrica. Mas não podemos também esquecer o papel fundamental da igreja na missão de Deus. No obstante, no podemos olvidar el papel fundamental de la iglesia en la misión de Dios. Porque, de fato, é Deus quem está fazendo a sua obra. Porque, de hecho, es el Señor que está haciendo su obra. Mas Ele determinou, Ele escolheu fazer a sua obra através da sua igreja. Sin embargo, ha sido el mismo Dios que ha determinado que esta obra debe de ser realizada bajo la iglesia. Por isso nós vemos no versículo 5 do capítulo 13 que quem enviou foi o Espírito Santo. Por eso hemos leído, está en el texto, el versículo 5, que ha sido obra del Espíritu Santo. Mas o Espírito Santo enviou Saulo e Barnabé através da igreja de Antioquia. Sin embargo, Bernabé y Saulo han sido enviados por la iglesia de Antioquía. Portanto, o lugar da igreja na missão. Por lo tanto, el lugar de la iglesia en la misión. A segunda reflexão desse texto é sobre o lugar da vocação na igreja. Quiero reflexionar sobre el lugar de la vocación de la iglesia. E é preciso entender que chamado e vocação são palavras sinônimas do Novo Testamento. Es importante decir que llamado y vocación son palabras sinónimas en el Nuevo Testamento. A vocação tem a ver com uma forte convicção. La vocación tiene que ver con Uma forte convicção una fuerte convicción de que Deus nos escolheu para um propósito específico. de que Dios nos eligió para un propósito santo y específico. E é importante distinguir vocação de direção. Esto sí es importante discernir, definir vocación y dirección. Nós vemos o apóstolo Paulo servindo a Deus em muitos lugares. Hemos visto a Pablo sirviendo al Señor en muchos lugares. Ele serve a Deus na Síria e na Ásia Menor, Sirve al Señor en Siria y Asia Menor, na Grécia, en Grecia, nas ilhas do Mediterrâneo, en las islas del Mediterráneo, na costa do Mar Adriático en la costa del mar Adriático e na região da Itália e dos Balcãs, y na en la Ilíria. zona de Iliria, en los Balcans.
Mas Paulo em nenhum momento fala que foi chamado ou vocacionado para nenhum desses lugares. Pero en ningún momento Pablo dice que ha sido vocacionado y llamado para esos lugares. Ele diz: eu sou Paulo, servo de Jesus Cristo, Él mismo dice, soy Pablo, siervo de Jesucristo, chamado para ser apóstolo. llamado para ser apóstol. Posteriormente ele diz: eu fui designado Luego dice, he sido designado, pregador, apóstolo e mestre. predicador, apóstol y maestro. Paulo não liga a sua vocação com lugares. Pablo no vincula su vocación con lugares concretos. Ele vincula sua vocação com ministérios. No hay este vínculo, hace con los ministerios. A vocação é sempre para o que Deus me chama a fazer. La vocación es siempre lo que Dios me llama a ser. A direção é para onde Deus quer que eu La faça. dirección es donde Dios quiere que lo ejecute. Assim, a vocação ela é ministerial. Así que la vocación es ministerial, Enquanto a direção é geográfica ou étnica. mientras que la dirección es geográfica o A étnica. vocação ela é permanente, ela não muda. La vocación es permanente, no cambia, Enquanto a direção ela é mutável. mientras que la dirección es variable. Eu defendo a tese de que não existe chamado missionário. Yo defendo la tesis que no existe un llamado misionero. E o que nós falamos como chamado missionário, no meu entendimento, nada mais é do que direcionamento ministerial. Y según mi perspectiva, nada más tiene que ver con una dirección de este ministerio. Deus nos chama para ministérios. El Señor nos llama para ministerios. E Ele nos direciona para lugares ou povos. Y luego nos direcciona para lugares o pueblos. Tem 25 anos que a minha esposa e eu nos dedicamos integralmente à obra de Deus. Hace 25 años que mi esposa y yo dedicamos integralmente 25 años del ministerio. Nosso primeiro ministério foi numa cidade universitária em contexto secularizado e pós-moderno. Nuestra primera oportunidad ha sido en una ciudad secularizada en un contexto Pós-moderno. postmoderno. E o que ali fizemos? Cooperamos com Deus no plantio de uma igreja. ¿Y qué hicimos ahí? Cooperamos con el Señor en el plantío de iglesia. Eu gosto de lembrar para o meu próprio coração que eu nunca plantei nenhuma igreja. Eu gosto de lembrar que eu nunca plantei nenhuma Me gusta igreja. recordar que yo mismo nunca he plantado ninguna Porque iglesia. quem planta igreja é o Espírito Santo. Porque quien planta la iglesia es el Espíritu Santo. Nós às vezes ajudamos, às vezes atrapalhamos. A veces cooperamos y otras le estorbamos. Às vezes atrapalhamos mais do que A cooperamos. veces estorbamos más que cooperamos. Depois desse período, nós fomos trabalhar com povos indígenas no meio da floresta amazônica. Después de ese tiempo fuimos enviados a trabajar con los pueblos indígenas en la floresta amazónica. E ali trabalhamos por 15 anos. Y ahí dedicamos nuestras vidas por largos 15 años. Imagina o que nós fizemos ali. Imagínate lo que hicimos. Às vezes ajudamos, às vezes atrapalhamos o Espírito Santo a plantar igrejas. A veces estábamos de ayuda, otras veces pues molestamos al Espíritu. Depois de 15 anos, fomos para São Paulo, no sudeste do Brasil. Después fuimos a São Paulo, en el sureste de Brasil. E quando ali chegamos, nós somos convidados para trabalhar com supervisão missionária. Y cuando llegamos ahí, hemos sido invitados para actuar en una supervisión Mas já nos misionera. primeiros dias encontramos um grupo de uma comunidade de imigrantes, muitos haitianos, venezuelanos, angolanos que estavam vivendo ali. Y luego en los primeros días hemos encontrado comunidades de la diáspora, gente que ha venido de otras localidades de América y Centroamérica. E imaginem vocês que por 3 anos ali cooperamos com outros no plantio de mais uma igreja. Entonces fue cuando cooperamos otra vez en el plantío de una nueva iglesia. Nossa vocação nunca mudou. Nuestra vocación nunca ha cambiado. A direção muda com muita frequência. La dirección sí ha cambiado muchas veces. É preciso também entender que vocação está ligada à nossa identidade. Es necesario entender que la vocación está íntimamente ligado con nuestra identidad. Quem nós somos em Cristo. ¿Quién somos nosotros en Cristo? Por isso podemos falar de identidade vocacional. Por eso podemos sí decir sobre identidad vocacional. Identidade tem a ver com ser. Identidad tiene que ver con el ser. Vocação tem a ver com o fazer. Vocación tiene que ver con lo hacer. Assim, faz parte da minha identidade ser marido. Así como hace parte de mi identidad ser esposo. E a minha vocação enquanto marido é amar e proteger a minha esposa. Y mi vocación como marido y esposo es amar y proteger a mi esposa. Faz parte da minha identidade ser pai.
Hace parte de mi identidad ser padre. E a minha vocação enquanto pai é cuidar e educar os meus filhos. Y mi vocación en cuanto a papá es cuidar y educar de mis hijos. Faz parte da minha identidade ser professor. Hace parte de mi identidad ser maestro, profesor. E minha vocação enquanto professor é ensinar e inspirar os meus alunos. Y mi vocación como maestro es enseñar e inspirar a mis alumnos. Vocação tem a ver com que nós somos em Cristo Jesus, é nossa identidade. Vocación tiene que ver con nuestra identidad. É preciso também entender que existe uma vocação geral e uma vocação específica. Hace falta entender que existe una vocación general y una vocación específica. A igreja de Antioquia foi plantada por crentes de Chipre e Cirene que pregaram o evangelho. Así que la iglesia de Antioquía ha sido plantada por creyentes de Chipre y de Cirene. Eles faziam parte de uma vocação geral de sermos pregadores do evangelho. Hacían parte de esta vocación general de ser predicadores del evangelio. Mas nem todos eles foram feitos líderes daquela igreja, Pero apenas 5. ni todos de ellos han sido hechos líderes de esta comunidad. E daqueles 5 líderes, apenas 2 foram enviados para o campo distante. Y de aquellos 5, solamente 2 han sido enviados más lejos. Em Marcos capítulo 3 tem uma pequena multidão de discípulos. Marcos capítulo 3 dice que hay una multitud de discípulos. Mas apenas 12 deles foram feitos apóstolos. Pero solamente 12 de ellos han sido hechos apóstoles. Porque existe uma vocação geral, mas existe vocação específica. Porque existe una vocación general, pero existe sí una vocación específica. Assim como existe uma revelação geral de Deus, Así como existe una revelación general de Dios, mas ela não exclui a revelação especial que é Cristo e a sua palavra. pero no excluye una revelación específica que Cristo y su palabra. Existe uma graça comum derramada sobre todos, Existe una gracia que es espargida, derramada sobre todos, mas ela não exclui a graça salvadora. pero no excluye la gracia salvadora. Todos nós somos incumbidos de evangelizar, Nosotros hemos sido llamados a evangelizar, mas nem todos temos o dom de evangelista. pero ni todos tenemos el don de evangelista. Todos nós devemos exercer fé, Todos nosotros debemos practicar la mas fe. somente a alguns foi dado o dom da fé, diz Paulo. Pero Pablo nos dice que solamente a algunos ha sido dado el don de la fe. Creio que nós precisamos tomar cuidado com as generalizações, Así que debemos tener cuidado con las generalizaciones quando elas enfraquecem o que é específico. en detrimento de las especificaciones. É preciso entender também que vocação ela é discernida por sinais. También tenemos que entender que la vocación se puede discernir sobre todo por señales. Existe um sinal interno que é pessoal, é o desejo pessoal. Por lo tanto, existe una vocación discernida por señales internas y esta es personal. E existe um sinal externo que é eclesial. Y existe una señal externa y esto sí llamamos eclesial. É o reconhecimento da igreja. Es el reconocimiento de la iglesia. Em Atos 13 disse o Espírito Santo, En Hechos capítulo 13 dice el Espíritu Santo, chamado interno, un llamado interno. mas a igreja impôs as mãos. Pero ha sido la iglesia que han impuesto las manos. Reconhecimento eclesial. Esto es lo que llamamos de un reconocimiento de la iglesia. Paulo fala sobre Timóteo que recebeu um dom de Deus, Pablo habla de su discípulo Timoteo que ha recibido un don de Dios, mas foi reconhecido pela imposição das mãos dos presbíteros. pero ha sido reconocido por la imposición de manos del presbiterio. Portanto, podemos resumir algo sobre vocação. Así que quiero resumir algo sobre la A vocación. vocação ela é sempre ministerial, Es siempre ministerial, não geográfica ou étnica. no geográfica ni étnica. Ela é especial, específica, Ella es específica, apesar de ter uma vocação geral. aunque exista la vocación A general. vocação é identitária. Esta vocación es identitaria, Ela é identificada pelos dons que Deus nos dá. identificada por los dones que han sido regalados por Dios. E ela é confirmada pela igreja. Ella sí es la iglesia que lo confirma. E aqui podemos tratar de 2 outros problemas da atualidade. Y aquí sí podemos identificar 2 problemas de la actualidad. O primeiro deles também tem a ver com a base. El primero de ellos igualmente tiene que ver con la base. É quando a igreja ou nós, missionários ou pastores, Es cuando la iglesia o nosotros como misioneros, pastores,
Nós, na boa intenção de levar, de promover um maior engajamento da igreja como um todo, nós subestimamos a importância da vocação. Nosotros, con el afán de promocionar mayor involucramiento de los creyentes, Aquele pensamento corriqueiro e crescente a nível global de que todos são missionários. este pensamiento de que escuchamos mucho que todos somos misioneros, Às vezes, nós superestimamos a disposição do indivíduo, mas subestimamos a validação da igreja. suele que a veces sobreestimamos la disposición de la persona y subestimamos la validación de la iglesia. E na boa intenção de valorizar o geral, nós desvalorizamos o específico. En la buena intención, la buena fe de valorar el general, en detrimento, menospreciamos el específico. E é claro que eu concordo que todos são missionários. Pero esto sí, estoy de acuerdo, que todos somos misioneros, Todos são missionários, assim como todos são pastores. todos son misioneros como todos son pastores, Porque todos têm que pastorear alguém. porque todos tenemos que pastorear a alguien, Todos são missionários, como todos são presbíteros ou anciãos. todos son misioneros como todos son diáconos, presbíteros. Eu falei só presbíteros. Bueno, saqué diácono de algún lugar. Mas tudo bem. Todos têm que liderar alguém, portanto é um presbítero. Todos têm que servir alguém, portanto todos são diáconos. Así que todos tenemos una función de servicio Não tem nada de errado nisso, está correto. y no hay nada de mal, equivocado en esto. Mas nós precisamos discernir engajamento missionário de vocação missionária. Pero necesitamos discernir este involucramiento misionero con vocación misionera. Quando falamos de engajamento missionário, é essa necessidade de todos os crentes se envolverem com a missão. Correto. Cuando hablamos de este involucramiento, estamos hablando de que todos deben de estar, todos deben de participar de esto. Mas isso não pode desvalorizar a importância que a Bíblia dá à vocação específica. Pero esto no puede estar disasociada de una vocación específica. E eu penso que nós corremos alguns riscos com isso. Y juzgo que tenemos algunos riesgos con esto. O primeiro deles é de sofrermos um declínio missionário. El primero de ellos es de poder sufrir un declive misionero. Quem esteve em Lausanne, na Coreia do Sul, ano passado, viu o testemunho dos irmãos sul-coreanos. Quien ha estado en el Congreso de Lausana, en Corea, ha escuchado el testimonio de los hermanos Como a coreanos. igreja coreana se despertou para missões e alcançou um nível altíssimo de envio e de manutenção missionária. Cuando hubo un gran despertamiento de envío y un mantenimiento de la obra misionera en Corea. Mas agora começa a entrar em declínio. Pero ahora empieza a entrar en un declive. E os irmãos sul-coreanos nos falaram que uma das razões é a falta de vocação dos jovens. Y los hermanos allí nos han dicho que una de las razones era la falta de la vocación entre los más jóvenes. Às vezes, tentando valorizar o geral, nós estamos desvalorizando o específico, que é valorizado pelas Escrituras. Y muchas veces, en detrimento de uno, vamos a dar atención a otro. O outro problema tem a ver com a falta de perseverança no campo missionário. Lo otro tiene que ver con esta falta de perseverancia en el campo misionero. O apóstolo Paulo, ele afirma lá em Atos 20: Pablo dice en Hechos capítulo 20, eu não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, desde que eu complete a carreira con tal que acabe con mi carrera e o ministério que recebi do Senhor. con gozo, el ministerio que he recibido del Señor Jesús. Esta convicção de vocação e direcionamento é que dá perseverança para o missionário no campo. Y esta vocación de discernimiento, de dirección, es que da la seguridad al misionero en el campo. É extremamente necessário e positivo que todo empresário crente se torne um missionário onde ele estiver.
Es importante que todo empresario creyente sea un misionero donde Dios le envíe. E especialmente que ele abra negócios nos países menos Y evangelizados. sobre todo que abra oportunidad de negocio en los países menos Mas no dia que o evangelizados. seu negócio não der mais lucro, ele mudará de país. Pero el día que su negocio ya no tiene más ganancia, se va a cambiar de país. É extremamente positivo e necessário que um profissional liberal testemunhe de Jesus por onde ele passar. De igual modo, es extremadamente importante que un profesional liberal sea testigo donde el Señor le lleve. Mas no dia que a sua família estiver em crise, que a enfermidade bater na sua porta, provavelmente ele voltará para o seu país de origem. Pero el día que se instala una crisis, un problema en la familia, posiblemente regresará a su país de origen. Extremamente positivo que todo crente em diáspora seja pregador e missionário pregando o evangelho por onde estiver. Así que yo veo muy positivo que todos los creyentes por donde van en la diáspora sea un predicador de la palabra donde Dios les envíe. Mas quando ele não tiver o emprego para colocar o pão na mesa, ele voltará para o seu país. Pero cuando este mismo no tenga cómo sobrevivir, seguramente va a pensar en regresar a su país. Porque o que faz alguém perseverar em um campo difícil Porque lo que hace a una persona perseverar en un campo difícil em permanecer no campo mesmo quando as portas estão fechadas, y permanecer allí mismo cuando las puertas estén cerradas, mesmo quando depois de décadas não vê o fruto do seu trabalho, mismo cuando después de muchos años, décadas sin ver ningún fruto, mesmo quando o sustento falha, mismo cuando falta recurso económico, mesmo quando não sente a estrutura necessária para estar ali, mismo cuando perciba que no hay la estructura mínima para permanecer allí, mesmo quando as suas emoções o pedem para voltar para casa, mismo cuando sus emociones le insisten, tiene que volver, o que o faz perseverar é a convicção vocacional. lo que hace perseverar es justamente su vocación. Portanto, é extremamente positivo buscarmos um maior engajamento do todo, Por eso veo positivo buscar un mayor involucramiento del todo, mas não podemos desvalorizar a vocação específica. pero no podemos desvalorar la vocación específica. Nós temos que orar para que Deus desperte vocacionados de maneira específica para o ministério e com direcionamento específico, especialmente para os campos mais necessitados do Por eso evangelho. debemos clamar a Dios, orar por llamados específicos en campos específicos y los más difíciles. Estou falando, portanto, do lugar da igreja na missão Por lo tanto, estoy hablando del lugar de la iglesia en la misión e o lugar da vocação na igreja. y el lugar de la vocación en la iglesia. E por último, o lugar da proclamação na vocação. Y por último lugar, en la proclamación en la vocación. Na vocação. Diz que Paulo e Barnabé foram chamados para uma obra específica. Pablo y Bernabé han sido llamados a una obra específica. E a pergunta é: que obra é esta? Y la pregunta es, ¿qué obra es esta? O texto se refere à obra de Deus. El texto hace referencia a la obra de Dios. Portanto, se refere à missão de Deus. Por lo tanto, se refiere a la misión de Dios. E desde o século XVII, missão ou missões era sinônimo de evangelização. Y desde el siglo XVII, misiones se volvió sinónimo de evangelización. Até que em 1932, Kalbar cunhou a ideia de Missio Dei. Hasta que en el año de 1932, Karl Barth acuñó esta idea de Missio Dei. E assim, há quase 100 anos, o movimento missionário global pergunta: o que é missão? Así que hace casi 100 años que el movimiento se pregunta qué es misión. Já em 1987, um autor alemão chamado James Scherer, ele escreve algo importantíssimo. Y ya entonces, en el año de 1987, un teólogo alemán llamado James Scherer, ele falava que o termo missão estava sendo usado de maneira indiscriminada. advertía que el término misión se estaba utilizando de una manera indiscriminada. Ou seja, missão é qualquer coisa, missão é tudo. Es con misión es todo, es cualquier cosa. Em 1991, David Bosch escreve sobre isso. 91, el teólogo, misiólogo David Bosch escribe sobre este tema. E ele gasta 200 páginas para falar o que é missão. En más de 200 páginas de su libro, él invierte para especificar lo que es misión. E conclui dizendo que missão é indefinível.
Y concluye al final diciendo, misión es indefinible. Em 2006, Christopher Wright escreve também sobre isso. También Chris White escribe en el año 2006 sobre este E tema. ele fala de uma teologia distorcida que tirou a igreja da missão. Él habla de una teología distorsionada que eliminó la necesidad de la E iglesia y ele la diz misión. que, em particular, tirou a evangelização da missão. En particular, quitó entonces la evangelización de la misión. Em 2012, Kevin De Jong e Greg Gilbert escrevem livro sobre isso. En el año 2012, Kevin De Jong y Greg Gilbert alertan sobre esto. E eles dizem o que é missão, afinal de contas. Y dicen ellos lo que es misión. E ele diz, administração do meio ambiente é missão. Dicen, administración del ambiente es la misión. Renovação da comunidade é missão. Renovación de la comunidad es la misión. Abençoar a vizinhança é missão. Bendecir a los vecinos es misión. Missão é aqui, missão é lá. Misión es aquí, misión es allá. Missão é em todo lugar. Misión en todas las partes. Tudo é missão, todos são missionários. Todo es misión, todos somos misioneros. É uma crítica que ele faz para o momento que vivemos. Es una crítica que hace en este momento contemporáneo que vivimos. E ele fala que essa confusão conceitual é porque a palavra missão não é exegética. Entonces habla sobre esto porque define que la palabra misión finalmente no es exegética. Que obra é essa para a qual Saulo e Barnabé foram enviados? Pero ¿cuál es la obra a que los he llamado? Capítulo 13, versículo 5, eles estão em Salamina. En el capítulo de número 13 de Hechos, versículo 5, están en Salamina. E o que eles fazem? Eles anunciam a palavra de Deus. Comenzaron entonces a anunciar la palabra de Dios. Versículo 7, estão em Pafos. En 7 del mismo capítulo están en Pafos. E o procônsul ouve a palavra de Deus. Y el procónsul escucha entonces la palabra de Dios. Versículo 16, estão em Antioquia da Pisídia. En Antioquía de Pisidia, el versículo 16, están a ellos. E eles pregam um longo sermão para os judeus. Y predican ellos un largo sermón a los judíos. Capítulo 14, versículo 1, estão em Icônio. En Iconio, capítulo 14 de Hechos, versículo 1, están E ali allí. eles pregam o evangelho para a multidão. Y hablaron a una multitud. Versículo 6, estão em Licaônia. En el versículo 6 del capítulo 14 están en Licaonia. Anuncia o evangelho. Anunciaron el evangelio en este lugar. Versículo 15, estão em Listra. En el versículo de número 15 están ellos en Listra. Anunciam o evangelho. Anuncian el evangelio. Versículo 21, estão em Derbe. En Derbe, versículo 21. Diz o texto que anunciam o evangelho. Dice y está escrito que anuncian el evangelio. Versículo 25 está agora em Perge. En el versículo 25 ahora en Perge. Eles anunciam a palavra de Deus. Anuncian la palabra del Señor. E versículo 35 estão de volta em Antioquia da Síria. Y el versículo 35 están de regreso en Antioquia da Síria. de Siria. E ali eles seguem ensinando e pregando a palavra do Senhor. Y ahí siguen enseñando y predicando la palabra del Señor. Se você olhar a segunda viagem missionária de Paulo a partir do capítulo 15, Si te pones a mirar el segundo viaje misionero de Pablo, capítulo 15, você vai ver que onde ele chega, ele e sua equipe, eles pregam o evangelho. verán que donde llega Pablo y su equipo misionero predican la palabra de E Dios. eles batizam os convertidos. Batizan a los convertidos. E se você olhar a terceira viagem missionária de Paulo a partir do capítulo 20, capítulo 19, Y si miras el tercer viaje misionero de Pablo en el capítulo 19, 19, você vai ver que este é exatamente o mesmo padrão. verás que repiten exactamente este mismo Onde patrón. eles chegam, eles pregam o evangelho. Donde llegan ellos, predican la palabra de No Dios. capítulo 21, Paulo é preso. En el capítulo 21, Pablo es encarcelado. E o que ele faz? Ele prega o evangelho para a multidão. ¿Qué hace él? Predica a una multitud. No capítulo 23, ele é levado ao sinédrio, ele prega para o sinédrio. En el capítulo de número 23, ante el Sanedrín, predica el evangelio. No capítulo 24, ele vai diante do governador Félix, prega o evangelho para o governador. Delante al gobernador Félix, predica la palabra de Dios. No capítulo 25, o governador Félix é substituído pelo governador Festo. En el capítulo 25 es sustituido este gobernador por uno de nombre Festo. E antes de Festo conhecer Paulo, ele fala para o rei Herodes algo muito importante. Y antes de conocer Pablo, habla a rey Herodes algo muy importante. Ele diz, esse Paulo que está preso prega sobre um Jesus ressuscitado. Dice, este Pablo que está encarcelado predica sobre Jesucristo
A mensagem de Paulo já havia chegado ao outro governador. Este mensaje del Evangelio ya había llegado a otro gobernador. Capítulo 26 de Atos, ele vai diante do rei Agripa, ele prega o evangelho para o rei El Agripa. capítulo 26 de Hechos predica ante el rey Agripa. Capítulo 27, ele vai para Roma, sendo levado como prisioneiro e prega naquele navio. Finalmente, en el camino de Roma, en el capítulo 27 de Hechos, en este viaje a Roma, predica en este No barco. capítulo 28, vai parar na ilha de Malta, náufrago, ali nasce uma igreja. En el capítulo 28 encontramos que sufre un naufragio y está entonces allí, en Malta. E por fim, no capítulo 28, ele está em Roma. Y finalmente llega, y ahí está el relato en su capítulo 28, que llega a Roma. E ele prega para os judeus em Roma. Y predica a los judíos en Roma. E depois ele volta para os gentios. Y después vuelve a los gentiles. E Atos termina dizendo que Paulo, com toda ousadia, Y finalmente dice que Pablo, con toda osadía, pregava o reino de Deus. predicaba el reino de Dios E ensinava as coisas referentes ao Senhor y Jesus. enseñaba acerca del Señor Jesucristo Da capital do Império Romano. en plena capital del Imperio Romano. Portanto, meus irmãos, que obra é esta para a qual Saulo e Barnabé foram enviados? Por lo tanto, queridos hermanos, ¿qué obra es esta que Pablo y Bernabé han sido enviados? A resposta é muito simples: pregar o evangelho e La estabelecer respuesta igrejas. es sencilla: predicar el Evangelio y establecer iglesias. Entre o capítulo 13 e o capítulo 28 de Atos, tem 41 referências à pregação objetiva do evangelho. Desde el capítulo de número 13 hasta el 28 encontramos 41 referencias de la predicación directa del Evangelio. Esta é a mesma missão para a igreja em movimento. Esta es la misma misión para una iglesia en movimiento. Desde os tempos primórdios até hoje, Desde a nossa los missão é primeros proclamar o tiempos evangelho. hasta el día de hoy, esta es la misión. Se você olhar com calma o que Paulo e a sua equipe fazem em Atos, você vai ver 5 coisas. Si miremos con tranquilidad, encontraremos 5 cosas que Pablo y su equipo ha hecho allí. Eles pregam o evangelho, Predican el Evangelio, batizam os convertidos, bautizan a los convertidos, instruem os batizados, instruye a los bautizados, estabelecem liderança establecen liderazgo e investem no fortalecimento das igrejas. e invierten en el fortalecimiento de las iglesias Es simples plantadas. así. Así de sencillo. Mas você pode pensar, é uma particularidade de Paulo. Pero puedes pensar, pero esto es una calidad muy específica de Pablo. Dos capítulos 1 a 12 de Atos, Entre los capítulos 1 hasta el capítulo número 12 de Hechos, 39 referências de pregação objetiva do evangelho. encontramos 39 referencias de la predicación objetiva y directa del Evangelio. E você pode pensar, é uma particularidade de Atos? Perdón, É uma particularidade de Atos dos Apóstolos? perdón. Você pode pensar, é algo específico de Atos dos Apóstolos? Puede pensar que es algo específico de Hechos de los Apóstoles. Mas nos evangelhos há 57 referências de pregação objetiva do evangelho por parte de Jesus. Pero en los evangelios encontramos 57 referencias de Jesús enseñando y predicando el Evangelio. Walter Kaiser Jr., um estudioso das Escrituras, ele mostra no Antigo Testamento Kaiser Jr. nos enseña y nos muestra que en el Antiguo Testamento como a missão já era proclamar a salvação e anunciar a glória de Deus. como la misión ya era proclamar la salvación y anunciar la gloria de Dios. Como latinos americanos, meus irmãos. Como latinoamericanos, queridos hermanos, Tem um eco. Nós estamos há 50 anos batendo, insistindo numa mesma tecla, llevamos 50 años en la misma tecla. dizendo 50 que años. sem justiça social, a missão é sempre parcial. Que sin justicia social la misión es Parcial. parcial. Mas nós precisamos resgatar uma verdade bíblica. Pero hermanos, necesitamos rescatar una verdad bíblica. Que sem pregação do evangelho, Y sin la proclamación del Evangelio, a missão jamais será integral. la misión jamás será integral. Eu tenho passado a pensar que o que nós referimos como Missio Dei nada mais é do que redenção. Suelo pensar que lo que referimos a Mission Day nada más que
es la redención. É o plano redentivo de Deus sendo colocado em ação. Es el plan redentor del Señor en plena acción. E o que nós chamamos de missão da igreja Y lo que llamamos nosotros de la misión de la iglesia poderia ser conceituado da seguinte forma: podría ser conceptuado de la siguiente manera. a proclamação do evangelho do reino, La proclamación del Evangelio del Reino, fazendo discípulo de Jesus em todas as nações, haciendo discípulos de Jesucristo a todas las naciones, através da pregação da palavra, por medio de la predicación de la palabra, no poder do Espírito Santo en el poder del Espíritu Santo, e para a glória de Deus. para la gloria del Señor. Portanto, preguemos o evangelho Por lo tanto, prediquemos el Evangelio em tempo e fora de en tempo, tiempo y afuera de tiempo, seja oportuno ou não, sea oportuno o no oportuno, para que Deus seja glorificado para que el Señor sea glorificado em todos os en povos. todos los pueblos de la tierra. Amém. Amén. ¿Será que podemos dar un aplauso más fuerte al Señor Jesús? Ponga sobre sus pies en esa noche. Caso nos compartió tantas cosas increíbles, pero la que arrebató mi corazón sobre vocación me hizo recordar cuando mis papás salieron del sur de Brasil y viajaron hasta al norte de Brasil cuando yo tenía 5 años. Me recuerdo las iglesias que plantamos. Me recuerdo cómo Dios llevó a mí y mi familia. Estamos aquí, esta es mi esposa, esta es mi hija. Y nos traigo a Panamá hace 6 años. Como te hemos viajado a tantas naciones y conocer tantos hermanos. Me alegro mucho que los quizapinchas de Ecuador están aquí. Una iglesia que tenemos cooperado tanto con Mission Global. Pero cuando Casio estaba hablando de vocación, yo miré toda mi vida. Estaba pensando que vamos a cantar. Que tanta cosa linda habló Casio y qué cosa hermosa. Me recordé de una canción. Y si tú puedes ayudarme hoy, creo que todos conocemos. En portugués es más o menos así. En portugués es más o menos así. Ayúdenme también, por favor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele
Um aplauso forte ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. He preparado mi lámpara encendida está. La tierra está gimiendo por el que vino y que vendrá. Dile, Déjame ven, escucharte. ven, 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 ven. Mesías, ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera. Y ven, 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 ven. Mesías, Latinoamérica, Latinoamérica. espera, tu pueblo te espera. Mi templo he preparado, dile mi lámpara encendida está. La tierra está gimiendo por el que vive y que vendrá. Vamos, iglesia, cantar. Y ven, 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 ven. Mesías, ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera. Y ven, 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 ven. Mesías, ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera. Ven, 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 ven. Mesías, ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera. Ven, 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 ven. Mesías, ven, tu pueblo te espera, tu pueblo te espera. Y todo ojo te verá, ante él se humillará. La creación rendida está, que entre rey, que entre rey. Todo ante él se humillará. La creación rendida está, con sus manos levantadas, que todo ojo y todo ojo le verá. Todo ante él se humillará. La creación Rendida está, y entre rey, todo ojo y todo ojo le verá. Se humillará. La creación rendida está, que entre rey, que entre hasta que él venga. Nosotros vamos hasta que él venga. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo. declare, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu. Déjame escuchar la iglesia. Só
tú, no hay otro como tú, no hay. Déjame escuchar las voces de un lado a otro. Solo tú eres. Levante su voz, deja ese sonido. Tú eres. No hay otro como tú. No hay otro como tú. No hay otro como tú. No hay otro como Jesús. Solo tú eres. Como si fuera de norte a sur de América Latina. Como si toda Iberoamérica pudiera cantar juntos. No hay otro como tú. No hay otro. Dicen que nosotros latinos vamos a enseñar a las naciones a adorar. Esta es una buena oportunidad para practicar. Declare. Y solo tú eres. Yo creo en esta palabra. Solo tú eres. No hay otro como tú. No hay otro como tú. No hay otro como tú. No hay otro como Jesús. Su más grande aleluya. Su más alto gloria a Dios. Deixa eu escutar os brasileiros fazendo barulho. Déjame escuchar los mexicanos haciendo bulla. 역동적인 나무의 variación para un mayor crecimiento.